Olá a todos e a todas, meu nome é Henri Attic, sou advogado, professor de Direito Constitucional e Direito Tributário e hoje estou como vice-presidente na 22ª subseção da OAB São Paulo, que tem a sua sede em São José do Rio Preto. Antes do mais e de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, gostaria de agradecer por demais ao nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que de forma primorosa, mesmo em tempos tão difíceis, vem conduzindo aí com segurança, com democracia e com firmeza a nossa seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. E também quero agradecer muitíssimo ao Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, o nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, pelo honroso e gentil convite que me fez para novamente participar desse projeto, haja vista que já tenho aqui uma palestra, um vídeo gravado para esse projeto tão importante chamado de Cultura com Você. A OAB São Paulo não poderia se furtar de também participar da luta contra a Covid-19 e, em razão disso, ela vem disponibilizando já há tempos, de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, palestras exclusivas para promover a cultura e estimular a mobilização social. Então, ao mesmo tempo que nós podemos aprender com este nobre projeto, ainda este arrecada doações de alimentos, tanto para humanos quanto para animais, água, materiais de limpeza e higiene pessoal para distribuição para aqueles que são mais necessitados. E não poderia deixar também de cumprimentar efusivamente e saudar todos e aqueles que fazem possível o funcionamento do sistema OAB. Digo a todos os colaboradores que fazem parte aí das seccionais, das subseções da nossa OAB. E faço isso na pessoa do Paulo, que é um integrante do suporte aqui da Comissão de Cultura e Eventos e que gentilmente aí teve toda a paciência do mundo com este advogado, com este professor, no sentido aqui de orientar e proporcionar e possibilitar a realização deste pequeno vídeo, deste pequeno bate-papo. Bom, entrando no tema ao qual me propus, a ideia é nós conversarmos um pouquinho sobre Constituição Federal, sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre insegurança jurídica e, finalmente, discutir um pouquinho a questão das chamadas nomeações políticas para os cargos aí máximos da nossa República. Bom, eu gostaria de iniciar dizendo, e algo que todo mundo já conhece muito bem, que a nossa Constituição Federal, ela se inaugura por aquilo que é intitulado, logo no começo, no título 1, de princípios fundamentais. Então, a nossa Constituição de cara, ela abre seus dispositivos logo após o preâmbulo, afirmando então quais são os seus princípios fundamentais e, portanto, seus valores máximos. A ideia do Constituinte ao fazer isso é dizer assim, olha, você intérprete, que está aqui analisando o texto constitucional brasileiro de 5 de outubro de 1988, tenha ciência desde logo, desde o início, quais são os valores máximos dessa República Federativa que nós estamos constituindo, que nós estamos organizando neste documento. Dentre esses princípios fundamentais, sem dúvida nenhuma, se destaca o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos aí uma boa parcela da doutrina que trata a dignidade da pessoa humana como um super princípio ou como um sobre-princípio constitucional, no sentido de que, sem uma preocupação muito técnica, mas também sem medo de errar, nós poderíamos dizer que o elemento
que consta da Constituição mais importante de todos é esse princípio que prima, não é, pela dignidade da pessoa humana. É claro que ao falar dos princípios, né, nós estamos falando de valores e, portanto, questões um tanto abstratas. Isso não afasta a possibilidade de aplicação prática e efetiva no caso concreto dos princípios, mas muitas vezes há necessidade de esses princípios virem explicados, esmiuçados, concretizados por outras regras, por normas que tenham aí, portanto, um caráter mais concreto. E por conta disso, nós temos logo na sequência na Constituição o título 2, que trata dos chamados direitos e garantias fundamentais. Basicamente, nós podemos dizer que a ideia do título 2, ao veicular direitos, portanto, de cunho declaratório, e garantias, portanto, de cunho assecuratório, no nosso texto constitucional intitulados de fundamentais, aí nesta parte, no título 2, certamente nós podemos dizer que este título 2 tem, entre outras finalidades, mas como finalidade principal, a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. E para isso, nós temos no caput do artigo 5º deste grande repositório de direitos e garantias fundamentais do nosso texto constitucional, que não é exclusivo, não é taxativo, portanto, há outros direitos e garantias fundamentais espalhados pelo texto da Constituição e até implícitos, mas, sem dúvida nenhuma, há um enorme arcabouço desses direitos e garantias localizados aí no artigo 5º do texto constitucional. E logo no seu caput, ele garante 5 grandes direitos, vamos chamar assim, sendo que depois os seus desdobramentos estão aí nos incisos que seguem. Mas no caput do artigo 5º, então, da Constituição, nós temos o direito à vida, a inviolabilidade, portanto, do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança e do direito à propriedade. E como nós falamos, nos incisos que se seguem, nós temos desdobramentos destes 5 grandes direitos previstos aí no caput do artigo 5º. Nossa ideia é pensar, dentre estes 5 direitos, o direito à segurança e trabalhar um pouquinho, então, com esta questão. Quando o Constituinte preserva o direito à segurança, é claro que, num primeiro momento, nós temos em vista a questão da segurança física da pessoa ou a segurança patrimonial do ser humano. Mas o Constituinte não fica restrito a esta previsão ou a esta questão da segurança física e patrimonial, mas também, e isso fica nítido nos incisos que tratam deste direito aí no artigo 5º, o Constituinte, claro, se preocupa também e fortemente com o que nós chamamos de segurança jurídica. Não é à toa que neste artigo 5º, aí nos incisos, em seus desdobramentos, nós temos a previsão do princípio do devido processo legal, né, que vem aí calcado no contraditório, na ampla defesa. Não é à toa que nós temos aí nesse desdobramento várias questões de direitos e garantias daqueles que são processados, dos réus, daqueles que estão presos. Enfim, há uma série de questões nestes incisos do artigo 5º que são desdobramentos que nos levam à conclusão de que tanto a segurança física e patrimonial do ser humano, mas também a segurança jurídica estão aí albergados por esse direito à segurança previsto no caput, então, do artigo 5º. Nesse aspecto, nós gostaríamos de seguir aqui a nossa análise falando um pouquinho sobre a nossa Suprema Corte. E para isso, faremos aqui uma breve introdução quanto à questão da separação de poderes. Todos nós sabemos que a nossa Constituição prevê a teoria clássica idealizada por Aristóteles e esquematizada por Montesquieu na sua obra Espírito das Leis. O nosso artigo 2º do texto constitucional incorpora
a teoria chamada de teoria da separação de poderes, no sentido de que nós teríamos então 3 funções do poder que é uno e indivisível na República e, portanto, nós teríamos aí a atuação do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Todos esses atuando de forma independente, para que nós tenhamos de fato, então, um fracionamento do poder e não concentração, mas, por óbvio, como o poder é uma coisa só, essas 3 manifestações do poder precisam, então, atuar de forma harmônica. E por isso o texto constitucional muito bem coloca, no artigo 2º, que são poderes independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Claro que o executivo tem a função de administrar a coisa pública, basicamente, o legislativo vai fazer as leis, portanto, regulamentar a vida em sociedade, e o judiciário, que aqui nos interessa mais nesta videoaula de hoje, o judiciário tem a função, então, de compor, de resolver os conflitos de interesse quando as partes não o conseguem de forma autônoma. Portanto, quando as partes não conseguem resolver a demanda sozinhos, não é? de maneira a compor, portanto, de chegar a um acordo sobre a questão. Quando isso não é possível, nós chamamos o Estado juiz, e o Estado juiz, então, faz a solução desta demanda, desse conflito, do que nós chamamos de lide. Dentro da esfera do Poder Judiciário, como órgão de cúpula, e como não poderia deixar de ser, é até um dos requisitos essenciais do modelo federativo de Estado, o qual nós optamos, nós temos o Supremo Tribunal Federal. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal é, sem dúvida nenhuma, o órgão máximo da justiça brasileira, do Poder Judiciário brasileiro. O texto constitucional, no artigo 102, diz que compete a este Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição. E, portanto, é dizer que este STF é o nosso órgão máximo de interpretação do texto constitucional, que, como todos nós sabemos, é a lei maior de qualquer país que opte pelo constitucionalismo. E, portanto, no caso brasileiro, nós temos como intérprete máximo, como aquele que dá a última palavra sobre o direito constitucional, o Supremo Tribunal Federal, a nossa corte máxima dentro do Poder Judiciário Nacional. Aqui vale a ressalva da defesa ao Supremo Tribunal Federal como órgão de Estado. O Supremo Tribunal Federal é um órgão extremamente importante e respeitabilíssimo. A nossa Suprema Corte tem uma história de defesa da Constituição e da democracia que deve ser sempre lembrada, prestigiada e honrada. No entanto, recentemente, o Supremo Tribunal Federal vem proferindo algumas decisões que, no meu ponto de vista e no ponto de vista de muitos professores de direito constitucional, de muitos advogados, da própria Ordem dos Advogados do Brasil, vem deixando a desejar no sentido de que nós temos uma contaminação muito severa, tanto do Código Político quanto do Código Econômico, no momento, então, da realização da interpretação da Constituição por este Supremo Tribunal Federal. É claro que nós não podemos ser ingênuos e imaginarmos que essas questões políticas, econômicas, entre outras, não vão gravitar no cenário dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e, portanto, na formação aí do convencimento dos ministros, não é, dos julgadores que compõem a nossa Corte Máxima. É claro, não é, que há muitas vezes a influência das questões políticas, das questões econômicas, como não poderia deixar de ser. No entanto, a base central das decisões do Supremo Tribunal Federal devem ser o direito, não é? Devem ser a jurisprudência, devem ser a Constituição, e não questões
emanadas aí do Código Político, do Código Econômico ou de qualquer outro que seja. Portanto, o foco central tem que ser o Código Jurídico, do lícito e ilícito, e, portanto, o Supremo Tribunal Federal deve se ater ao texto constitucional. Nós sabemos, é claro, que os textos legais só se tornam norma a partir do momento que nós adicionamos a esses textos a interpretação. Mas, muitas vezes, essa interpretação levada a efeito e na prática, em razão do que hoje se ventila demais, de maneira muitas vezes, me permito dizer, forçada, há uma colocação, é muito frequente ultimamente, de uma mutação da interpretação constitucional, e sob o manto dessa eventual modificação da exegese, da hermenêutica constitucional, algumas decisões me parecem equivocadas e até, poderíamos dizer, forçadas. Gostaria de aqui elencar 3 destas decisões e iniciaria falando com relação à grande polêmica posta em nosso ordenamento jurídico quanto à prisão, a possibilidade de levar o cidadão à prisão, então, após o julgamento no 2º grau de jurisdição. Portanto, a chamada prisão em segunda instância, não é? Pelos jornais aí e pela população. Bom, essa é uma questão controvertida e que demonstra bem a insegurança jurídica que vem sendo emanada aí de algumas atuações do nosso Supremo Tribunal Federal. Fazendo um rápido histórico aqui para a gente rememorar decisões recentes quanto a essa questão, em 2009, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o habeas corpus 84078, ele decidiu pelo colegiado de 7-4, portanto por 7 votos a 4, que não era possível se efetuar a prisão após o julgamento em 2º grau de jurisdição, já que o texto constitucional, logo menos, nós leremos a letra expressa do texto legal da Constituição, mas o texto constitucional diz que ninguém será preso senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E por conta disso, interpretando este dispositivo, no ano de 2009, com o julgamento desse HC 84.078, o nosso Supremo Tribunal Federal entendeu pelo quórum de 7-4, por 7 votos a 4, que não seria possível efetuar a prisão, então, após o julgamento em 2º grau de jurisdição. Por outro lado, não muito tempo depois, no ano de 2016, também num julgamento de um habeas corpus, agora de número 126.292, capitaneado pelo voto condutor do saudoso ministro Teori Zavascki, o Supremo Tribunal Federal inverteu este placar e, pelo mesmo placar de 7-4, agora entendeu que havia sim a possibilidade de levar à prisão, então, aquele que foi condenado após o 2º grau de jurisdição, mesmo que não houvesse ainda o trânsito em julgado daquela decisão. A ideia é de que, com o julgamento do 1º e do 2º grau de jurisdição, portanto, o julgamento na primeira e na segunda instância, a presunção de inocência, que é a princípio constitucional aí calcado no nosso texto constitucional, se inverteria para uma presunção de culpabilidade e, portanto, seria possível levar à prisão aquele que foi condenado em segunda instância. Pouquíssimo tempo depois, no final do ano de 2019, mais uma vez a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se alterou quanto a este entendimento. Em 3 ações declaratórias de constitucionalidade propostas
por partidos políticos e propostas também pelo Conselho Federal da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, que inclusive teve como seu patrono o professor, ex-procurador de Justiça e atualmente advogado, o Dr. Lênio Luiz Streck. Neste julgamento dessas ações declaratórias de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, pelo apertado placar de 6-5, decidiu novamente que não é possível levar à prisão aquele que foi condenado em segunda instância, quando então não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória. Vejam, de 2009 a 2019, portanto, o Supremo Tribunal Federal disse pode prender, disse não pode prender, depois disse pode prender e depois novamente não pode prender. Então, em 2009, não, em 2016, sim, e em 2019, novamente, não. Mas o que diz, afinal de contas, o texto constitucional? E todos nós conhecemos a dicção do artigo 5º no seu inciso 57. O inciso 57 do artigo 5º diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Novamente, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vejam, quer me parecer que o texto constitucional é muito claro, mesmo que as leis, que as normas, que os textos legais demandem sim a interpretação dos juízes, dos membros do Ministério Público, dos advogados e de todos os operadores do direito, mas que me parecia que o texto nesse aspecto é muito claro e, portanto, não comporta flexibilização no sentido de que a prisão só pode se dar após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E mais do que isso, vejam só, o inciso que nós analisamos aqui do artigo 5º, o inciso 57, ele diz que o cidadão, a cidadã, não pode ser considerada sequer culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, ora, como é que nós podemos dizer que a partir do julgamento em segundo grau de jurisdição, a presunção de inocência previsto aqui nesse dispositivo se converte em presunção de culpabilidade e, portanto, o cidadão pode ser levado à prisão? Me parece um grande equívoco, afinal de contas, o texto constitucional não só diz que o cidadão não pode ser preso senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como também diz que sequer há possibilidade de considerá-lo culpado até este trânsito em julgado. E, portanto, me parece que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, deveria ter sido por 11-0 e não por 6-5, como aconteceu no final aí do ano de 2019. Isso para não falar com as outras duas decisões que nós vimos ocorridas em 2016 e em 2009. Então, neste primeiro caso, a despeito do que diz também o Código de Processo Penal, no seu artigo 283, me parece que nesse aspecto o Supremo andou muito mal. Afinal de contas, não me parece haver espaço interpretativo no artigo 57, no artigo 5º, perdão, inciso 57, que não aquele que diz que ninguém será considerado culpado, senão até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu costumo dizer para os meus alunos, e peço licença aqui para não ser tão técnico, que no Brasil muitas vezes nós temos a tendência de buscar resolver um problema criando outro problema, o que obviamente não vai resolver o problema e vai nos deixar, portanto, com dois problemas. Vejam, não sou contra aqui e reconheço a grande impunidade que acontece no nosso país. E nesse aspecto, não sou contra tornar mais eficiente
o Poder Judiciário? Vejam só, se nós entendemos que os processos demoram demais, e me parece que este é um ponto pacífico nos operadores do direito, tanto do Ministério Público quanto da advocacia, no caso aí da acusação e da defesa criminal, vamos então fazer com que o processo ande mais rápido, não é? Vamos tornar o sistema recursal mais eficiente, vamos tornar o Poder Judiciário menos moroso, menos pesado, mas não vamos, não é? Em razão dessa impunidade, em razão dessa morosidade que não é causada pelo cidadão, retirar direitos constitucionalmente previstos das pessoas. Na sequência, o segundo caso que eu gostaria de apresentar é quanto ao fatiamento das penas que foi levada a efeito no julgamento do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Aqui, sem entrar no mérito da questão de que se o impeachment deveria ou não deveria ter sido levado a efeito, quero apenas verificar a dicção constitucional quanto à fixação da punição para eventual cometimento, portanto, de crime de responsabilidade de presidente da República. Como nós sabemos, em razão do que dispõe o artigo 52, inciso 1 da nossa Constituição, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Para a condenação desses crimes, o Senado Federal tem que fazê-lo pelo quórum de 2/3 e essa sessão de julgamento vai ser presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai realizar apenas e tão somente uma função administrativa no julgamento, mas por óbvio não votará neste, afinal de contas a competência é privativa dos senadores. No entanto, o parágrafo único deste mesmo artigo 52, que traz a punição para o processo de impeachment, diz expressamente que nos casos previstos no inciso 1, funcionará como presidente no julgamento do processo de impeachment, então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e a condenação vai se limitar após, se alcançar o quórum de 2/3 do Senado Federal, a condenação vai se limitar à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo, claro, de demais sanções judiciais que sejam cabíveis, que sejam possíveis. No entanto, no julgamento do processo de impeachment da presidente Dilma, após o Senado Federal condená-la, então, neste processo, condená-la, reconhecer a ocorrência do crime de responsabilidade, o presidente do Supremo Tribunal Federal à época, ministro Ricardo Lewandowski, que portanto presidia o julgamento do processo de impeachment, atendendo um pedido de partido político, fatiou a pena, entendendo que era possível separar a perda do cargo e a questão da inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Essa questão foi judicializada. Ao todo foram 15 mandados de segurança propostos no Supremo Tribunal Federal. Vários foram rejeitados, não foram conhecidos, mas também há um número grande de mandados de segurança que foram recebidos pelo Supremo Tribunal Federal e entregados à relatoria da ministra Rosa Weber. Vejam que a Constituição diz novamente, que a pena é a perda do cargo com a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Entretanto, no julgamento do Senado, após decisão dos senadores, o ministro Ricardo Lewandowski, então, que presidia a sessão de julgamento, entendeu pela possibilidade de fatiamento, o que foi, pelo menos num primeiro momento, haja vista que até hoje, apesar do julgamento ter se dado do processo de impeachment no ano de 2016,
até hoje nós não temos uma solução definitiva dada pelo Supremo Tribunal Federal a esse caso, o que também causa bastante insegurança jurídica. Afinal de contas, me parece que já houve tempo hábil para a Suprema Corte resolver sobre essa questão. Mas, de todo jeito, nesses mandados de segurança propostos, em todos eles a ministra Rosa Weber entendeu negar as medidas cautelares solicitadas e, portanto, manter este fatiamento das penas e, assim, a ex-presidente Dilma Rousseff, apesar de condenada no processo de impeachment e apesar de a Constituição dizer que a pena para o processo de impeachment é a perda do cargo com inabilitação para o exercício de função pública, a conclusão, então, dada aí, por enquanto, pelo Supremo Tribunal Federal, na figura da ministra relatora Rosa Weber, é de que a ex-presidente Dilma Rousseff perdeu sim o cargo, mas manteve a possibilidade de exercer função pública. E, finalmente, o nosso terceiro caso proposto é quanto à possibilidade de reeleição para o cargo de presidente das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa foi uma discussão travada recentemente no âmbito do Congresso Nacional, que também foi levada ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, neste caso, entendeu que não era possível a reeleição tanto para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados quanto para o cargo de presidente do Senado Federal. O problema é que, se nós analisarmos o parágrafo 4º do artigo 57, me parece que o debate não é tão complexo. A dicção expressa do parágrafo 4º do artigo 57 é a seguinte: cada uma das casas reunir-se-á, das casas do Congresso Nacional, em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas. E vejam, mandato das mesas. Para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e na minha opinião, já de forma equivocada, há tempos entendia que era possível a reeleição para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, no caso de haver troca da legislatura, de haver uma nova legislatura. Então, a legislatura é o período de 4 anos para o qual o parlamentar é eleito, e se nós tivéssemos, então, a eleição de um novo presidente para a Câmara e para o Senado na segunda metade da legislatura, portanto, nos 2 anos finais, nos 2 primeiros anos da legislatura seguinte, caso o parlamentar tivesse sido reeleito, ele poderia novamente assumir a presidência da mesa da sua respectiva casa. Quer me parecer que, mesmo havendo a troca da legislatura, a Constituição não autoriza essa reeleição, haja vista que a dicção constitucional é: para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Me parece, então, que não importa que haja a troca da legislatura, mas o que importa é a concorrência para o mesmo cargo da mesma pessoa, do mesmo parlamentar, na eleição para a mesa da Câmara ou do Senado, imediatamente subsequente. Me parece que essa jurisprudência, já consolidada na nossa Suprema Corte, já estava equivocada. A grande questão é que o debate recente foi quanto à possibilidade de reeleição dentro da mesma legislatura, o que, obviamente, afronta ainda mais o texto constitucional. Se com a troca da legislatura quer nos parecer que a afronta já é flagrante, no caso da reeleição dentro da mesma legislatura, quer nos parecer que aí haveria um absurdo completo. E aí eu imagino que
vocês que estão aqui me assistindo devem estar pensando, mas o Supremo Tribunal Federal negou esta possibilidade. Por que este caso está sendo trazido a debate aqui? Vejam, o Supremo Tribunal Federal negou esta possibilidade, mas pelo placar de 7-4 e de 6-5, não é? Quanto aí à presidência do Senado Federal e quanto à presidência da Câmara dos Deputados. Sendo que, novamente, me parece que a decisão correta era não para os dois casos, não é? E por 11-0. Não me parece que havia espaço, qualquer espaço, para essa mutação na hermenêutica constitucional que levasse qualquer um a concluir pela possibilidade de reeleição para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados e de presidente do Senado Federal. Com estes três casos, eu, como inicialmente propus, gostaria então de debater a questão da influência do Código Político, especialmente nesses três casos debatidos, dentro dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E aí, um debate que me parece extremamente relevante, para que eu caminhe aqui para a conclusão deste vídeo, é quanto às nomeações ao Supremo Tribunal Federal. Me parece que passou da hora de nós termos um debate sério, definitivo, e posteriormente deliberarmos sobre se esse sistema que nós temos de nomeação para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que, como nós sabemos, está previsto no nosso texto constitucional, a nomeação pelo presidente da República após a sabatina de maioria absoluta do Senado Federal, sendo que o presidente da República escolhe o eventual ministro ao Supremo Tribunal Federal apenas dentre cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, aí nos termos do artigo 101 da Constituição Federal. Me parece que essa nomeação exclusivamente política precisa ser debatida. É claro que o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando assume o cargo, passa a ter autonomia. Ele não tem nenhuma relação de subordinação com o presidente da República e, portanto, eu acredito que há sim a possibilidade de julgamentos de forma isenta, de forma imparcial. No entanto, nós não podemos fechar nossos olhos a um provável dever de gratidão que há deste que assumiu a cadeira na Suprema Corte ao presidente que o nomeou. Afinal de contas, ele só ascendeu ao Supremo Tribunal Federal graças à nomeação, à indicação do presidente da República. Nesse aspecto, quer me parecer que essa grande insegurança jurídica poderia, não que esta é a grande solução para o problema, mas poderia começar a ser solucionada se nós debatêssemos de maneira mais pontual, mais concreta, efetiva, e depois levássemos à deliberação a mudança na forma de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não quero aqui trazer nenhuma solução definitiva, mas me parece que o formato de hoje precisa sim ser revisto. Não sei se a melhor solução seria, como escuto muitas vezes, a eleição dos ministros do Supremo Tribunal Federal pela população. Me parece até que não, mas me parece também que essa escolha tão livre do presidente da República, sem levar em consideração nenhuma lista elaborada por nenhuma instituição, ou então sem levar em consideração nenhum membro de nenhuma carreira, qualquer ela que seja, também não pode mais subsistir. Eu encerro aqui, agradeço demais a atenção de todas e todos, agradeço demais novamente
o convite da OAB São Paulo por sua Comissão de Cultura e Eventos para participar desse projeto. Fico à disposição de todas e todas nas redes sociais que levam aí o meu nome mesmo, Henri Attic, e espero em breve poder ter um novo contato aí com todos vocês. Um forte abraço, se cuidem e até a próxima.